Boa tarde, amigos. Estamos abrindo um preliminar especialíssimo, preliminar à imagem do futebol. Hoje, com uma entrevista exclusiva com Renato Portaluppi. Os dois blocos serão exatamente da entrevista que fiz com o Renato lá no campo de treinamentos do Grêmio, no centro de treinamentos do Grêmio, lá no bairro Humaitá. Pois fomos ao encontro do Renato e falamos com ele durante 30 minutos. Faremos, então, 2 blocos de 15, com o Renato respondendo todas as questões, falando sobre a vida, a projeção, o desejo de chegar na seleção, falando sobre quanto ele participou na renovação do Luan, a respeito do Arthur. Enfim, o Renato vai contar um pouco da sua história, vai projetar o Grêmio para a final, vai falar a respeito da situação do Internacional, entrevista exclusiva, que nós estaremos reproduzindo também, em parte, na próxima quarta-feira. Mas, inédita, ela vai hoje ao ar. Daqui a pouquinho, nós vamos falar um pouco da situação do Internacional, vamos debater aqui, junto com vocês, a situação na tabela de classificação, como é que fica se empatar com o Oeste, se perder para o Oeste, se ganhar do Oeste. O Internacional está tomando flauta nas redes sociais do América Mineiro, inclusive na página oficial do América Mineiro, que o Oeste foi o primeiro a subir, que os vermelhos não gostaram e tal. Está na primeira divisão, o Ameriquinha. O América Mineiro está na primeira divisão e o Internacional conseguiu se estrepar todo. Eu acho que ainda vai sobrar ponto para o Internacional, mas o Inter poderia ter poupado o seu torcedor de tanto sofrimento. Quero condenar mais uma vez os arruaceiros que foram lá depredar o estádio depois do jogo, encarar a polícia, querer invadir a sala de imprensa. Não é assim que vai se fazer num clube de futebol. Não é acuando os dirigentes que vai se solucionar o problema do Internacional. Vai se solucionar o problema do Internacional quando a direção colorada tiver competência para colocar as pessoas certas nos lugares certos. E agora o Internacional vai para o 3º técnico na segunda divisão. O Inter batendo o recorde dos clubes grandes na Série B. Nunca um clube grande para subir precisou colocar 3 técnicos na segunda divisão. E nunca precisou ir até a antepenúltima, penúltima ou, quem sabe, até a última rodada. Vejam, se o Internacional empatar com o Oeste, o Inter já subiu. Se o Inter perder para o Oeste, o Internacional vai ter que fazer mais 2 pontos em 2 jogos, contra Goiás e Guarani. Se o Inter perder também para o Goiás, porque o jogo é em Goiânia, o Inter vai ter que ganhar a última partida do Guarani para não depender dos outros resultados. Quando eu falo que acho que vai sobrar ponto, é porque eu não acredito que o Paraná ganhe mais de 6 pontos, por exemplo, né? Na sequência dos jogos, mas esses times ganharam mais do que o Internacional nos últimos tempos. Por exemplo, o Ceará, se ganhar 2, vai a 66, obriga o Inter a fazer mais 2 pontos. O Paraná, se ganhar 2, vai a 65, obriga o Inter a fazer mais 1 ponto, porque o Inter tem mais saldo de gols. Aí o Internacional iria a 65 e o Paraná, se ganhar 2, faz 65, vai... Bom, aí também passa do Inter no número de vitórias. Se o Paraná ganhar 2 e se o Ceará ganhar 2, o Inter vai ter que fazer mais 2 pontos. O Internacional vai ter que fazer mais 2 pontos. Porque aí ficaria 65, por exemplo, se empatar a última com o Guarani, contra 65 do Paraná. Não pode perder para o Oeste. Se o Internacional empatar com o Oeste, está tudo resolvido. Se o Inter perder, também o Oeste vai a 60 e pode chegar a 66. Quer dizer, o Inter ainda pode se classificar em 1º, 2º, 3º, 4º, e se perder essa do Oeste, perder para o Goiás e empatar a última, o Inter pode sobrar, ficando na 5ª colocação. Esta é a situação. O Londrina e o Vila Nova, por exemplo, não tem mais nada a ver com o Internacional. O Londrina, se ganhar as 3, vai a 64. Aí ficaria com o mesmo número de pontos que o Internacional, mas teria que ganhar as 3. Já o Oeste tem a ver.
Se o Oeste ganhar do Inter, vai a 60, encosta no Ceará. O Paraná tem 59, se ganhar duas, vai a 65. Aí o Inter vai ficar na obrigação de ganhar do Guarani na última rodada com essa bolinha que o Internacional está jogando. E o D'Alessandro foi protagonista de novo de um cartão amarelo besta, tomou um cartão amarelo que ele pediu para tomar, só faltou bater no bandeirinha e está suspenso, mas vai com a delegação do Internacional lá para o interior de São Paulo. América 66 já subiu, Internacional precisa, não é de um ponto, precisa empatar com o Oeste, senão vai precisar de 2 pontos se perder, 64. Ceará precisa de 2 vitórias, 60 pontos, vai a 66 daí, né? E aí no número de vitórias o Ceará despacha qualquer possibilidade de ser passado, por exemplo, pelo Oeste. O Paraná precisa de 2 vitórias e 1 empate, ou até de 2 vitórias, dependendo da combinação de resultados. O Oeste precisa de 3 vitórias, porque se ganhar 2 e empatar 1, vai a 64, e aí perde para o Internacional nos critérios. Essa é a chance do Internacional, né? Se por acaso vir a perder, torcer que o Oeste ganhe uma e empate outra. Aí o Inter se classifica igual e que o Londrina não ganhe as 3. A situação ainda não é desesperadora, mas é de fazer ponto ou pontos a necessidade do Internacional, que conseguiu se complicar absolutamente, absurdamente na competição. Lá embaixo, briga para não cair. Luverdense 40, Santa Cruz 33, Náutico 31, ABC 31, os que estariam caindo. Já caíram praticamente, certo? Santa Cruz, que teria que ganhar as 3 e torcer que todo mundo tropeçasse, então já foi o Santa Cruz, já foi o Náutico, já foi o ABC. Cairá mais um, ou Luverdense com 40, ou o CRB, que é o primeiro que escapa com 42, ou o Boa Esporte, que tem 43, ou o Guarani, que tem 43, ou o Figueirense, que tem 43. O Goiás com 44 praticamente já escapou, o Paysandu com 45 escapou, e o Brasil de Pelotas, ganhando do Paysandu, também escapou. Ou seja, Figueirense, Guarani, Boa Esporte, CRB e Luverdense, um deles também vai cair para a Série C. Já caíram Santa Cruz, Náutico e ABC. O Corinthians, ganhando do Fluminense, será o campeão brasileiro, porque o Grêmio tem 58, com mais 12 pode chegar a 70, e o Corinthians ganhando vai a 71. O Santos ganhando hoje vai a 59, restarão mais 4 rodadas, mais 3 rodadas, pode chegar ao máximo de 68 também. Então, mais 4 rodadas, 12, 59, 71. Iria a 71, tem mais 4 rodadas depois de hoje o Santos. Está com esse jogo atrasado. Então, se ganhar hoje, vai a 59, poderia chegar ao máximo de 71. Corinthians ganhando do Fluminense fica com os mesmos 71, mas com 21 vitórias. Então, o Corinthians ganhando do Fluminense será o campeão brasileiro. O que acontece é a disputa do Santos com o Grêmio é por dinheiro agora. O Santos ganhando, passa do Grêmio, fica na segunda colocação. Abel Braga e Roger Machado, os nomes mais cotados para assumir o Internacional, comando técnico do Internacional. Por enquanto, Odair Hellmann, técnico interino, vai comandar o time nas últimas 3 rodadas da Série B, reprisando exatamente o que aconteceu no ano passado. Só que esse ano foram 3 técnicos, o ano passado 4, né? O ano passado o Internacional teve 4 treinadores. Argel, Falcão, Celso e Lisca. Esse ano, Zago, Guto e agora Odair Hellmann, exatamente como assumiu o Lisca no ano passado, com 3 rodadas para o final. D'Alessandro levou o 3º amarelo, mas está indo com a delegação para São Paulo. Damião segue com desconforto muscular, não viajou para Barueri. Está fora do jogo de amanhã contra o Oeste. Provável time do Inter, lá na bela Arena Barueri, não tem perigo nenhum, né? Aliás, nem torcida tem esse Oeste, mas tem um tal de Mazinho, que é o goleador da competição, veterano Mazinho. Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Thales, Léo Ortiz e Wendel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Felipe Gutierrez, que é outra novidade no time do Internacional, Camilo, Sacha e William Potker. Só para recordar, o Felipe Gutierrez fez uma grande partida contra
o Palmeiras sob o comando do Guto Ferreira. No Grêmio, após empate em 1-1 com o Vitória, o grupo se reapresenta hoje, treina às 16 horas para o confronto contra o São Paulo, partida às 19h30 na Arena. O Renato deve escalar os titulares pela última vez no Campeonato Brasileiro. Venda de ingressos para a final da Libertadores contra o Lanús abre amanhã às 14 horas pelo arenapoa.com.br. Somente sócios terão direito de compra neste primeiro momento. Lá embaixo, na Série A, faltou dizer os que estariam sendo rebaixados. E olha, está meio que se confirmando esse grupo aí. Sport 36, Ponte Preta 36, Avaí 35, Atlético Goianiense 30. Faltam 4 rodadas, o Atlético Goianiense pode chegar no máximo a 42, já caiu. O Avaí tem que fazer 10 pontos em 12, a Ponte Preta tem que fazer 9 em 12 e o Sport Recife tem que fazer 9 em 12. Já o Vitória tem que fazer 6 em 12, 50% de aproveitamento para escapar. O Coritiba tem que fazer 5 em 12, a Chapecoense tem que fazer 4 em 12, o Fluminense tem que fazer 2 em 12. Já escaparam o Atlético Paranaense, que ganhou do Botafogo, o São Paulo, com 45, também já escapou, e agora brigando por vaga na Libertadores, Atlético Mineiro, Bahia e Vasco da Gama torcendo contra o Flamengo, torcendo que o Flamengo ou vá via Sul-Americana, seja campeão, ou então despenque no Campeonato Brasileiro. Bom, conforme prometemos, vamos a uma entrevista exclusiva com o Renato, e eu comecei perguntando para o Renato sobre o momento, né? Momento de tantos sonhos já realizados. Restava perguntar ao Renato se ainda tem um grande sonho para realizar num futuro próximo. E o Renato, deixa eu só terminar o nosso, a Via Condote, o Renato está respondendo. É um prazer estar conversando com você, essa entrevista aqui. Sonhos a gente sempre tem, né? A gente nunca consegue realizar todos, mas a gente continua sonhando. E um dos meus sonhos, sem dúvida alguma, é chegar na seleção brasileira. Como você mesmo falou, ser tricampeão da Libertadores com o Grêmio, ser bicampeão mundial em Abu Dhabi. Enfim, a gente sempre tem sonhos. Agora, esse da seleção brasileira, eu estou correndo atrás. É cedo ainda. Estamos muito bem servidos com o Tite, mas eu, quando comecei a jogar futebol, tinha um sonho de chegar à seleção brasileira. Com 19 anos eu cheguei, fiquei lá durante 10 anos. E agora tem que pensar grande, sim. Um dia, uma hora, eu sei que vai acontecer. Agora, tem uma vantagem no caso do Renato. Antigamente se dizia, técnico gaúcho não chega na seleção. Agora é só técnico gaúcho que vai para a seleção. Agora a lei é o contrário. E você tem uma grande vantagem. Você conhece também a imprensa do Rio de Janeiro. Aliás, a imprensa do Brasil inteiro te respeita pela tua biografia, né? Agora, tendo trabalhado no Rio, nos principais times, conhecendo a manha, né? E já tendo adquirido uma nova credibilidade, uma mais ampla credibilidade, acho que isso te gabarita para o cargo. Sem dúvida alguma, mas acho que o mais importante de tudo para você chegar numa seleção brasileira, seja o jogador, seja o treinador, são os resultados, são aquilo que você apresenta, no caso do jogador dentro das 4 linhas e no caso o treinador com o trabalho dele fora das 4 linhas, com títulos, com bons trabalhos. Eu fiz excelentes trabalhos estando no Rio de Janeiro, como estou fazendo hoje no Grêmio. É lógico que tudo que te leva para uma seleção brasileira são os resultados. E os resultados estão aí, os números aumentam. Agora, Renato, você precisou desmanchar um negócio que parecia que estava entranhado já na cabeça das pessoas. Que você tinha só aprimorado o trabalho do Roger. Aí veio a conquista, aí veio uma mudança inteira quase de time de um ano para o outro. Você perdeu os seus principais jogadores que eram oriundos da era Roger. E antigamente se dizia no começo, não, aprimorou. Ajudou a coibir a ação da bola aérea e tudo mais. Aquilo te incomodava? Não, nunca me incomodou, até porque quem tem que conhecer o grupo, quem tem que conhecer sobre o futebol é o treinador. Eu quando tenho uma crítica construtiva, eu procuro fazer com que ela entre aqui e fique na minha cabeça.
Quando entra outras coisas, entra a inveja, entra os ciúmes, entra a pessoa que não entende tanto de futebol, vai entrar aqui e vai sair aqui no mesmo instante. É muito fácil as pessoas falarem, pegou trabalho de fulano, de Beltrano. É coisa que eu me dou muito bem com o Roy, sou muito amigo dele, torço muito por ele, mas a pergunta que eu fiz na época eu faço de novo agora, por que o Roy foi embora do Grêmio? Eu gostaria de perguntar para essas pessoas. Eu acho que são os resultados que mantêm um treinador no cargo, seja eu, seja o Roy, seja qualquer outro treinador. Mas nunca me incomodou não, a minha consciência sempre esteve tranquila, eu sempre segui fazer aquilo que principalmente eu tenho na minha cabeça. Eu respeito qualquer treinador, respeito qualquer pessoa, mas eu vou muito pela minha cabeça. Eu escuto as pessoas que trabalham comigo, mas as decisões sempre são da minha cabeça, certas ou erradas. Eu, graças a Deus, tenho acertado, digamos aí, mais que 90% das decisões. E decisões para você serem tomadas em 2, 3 segundos não é nada fácil. Mas acredito que tem dado certo o trabalho assim. Eu acho que a maior prova, como você mesmo falou, é que são os resultados aí desde o ano passado para cá, né? Com a conquista da Copa do Brasil. Esse ano o Grêmio disputando aí várias competições, praticamente chegando em todas elas. Então o resultado é esse. Aconteça o que acontecer, já há o reconhecimento do Brasil inteiro que o Grêmio praticou o melhor futebol. Ao longo do ano inteiro. Perdeu o Campeonato Gaúcho pro Novo Hamburgo, o Internacional também perdeu. Deixou de ganhar a Copa do Brasil, assim, do outro lado tinha o Cruzeiro, é um só que é campeão, né? Mas chegou na Copa do Brasil, não chegou mais adiante no Campeonato Brasileiro porque tem um calendário absurdo. Aliás, o Lanús, não sei se você já tem essa estatística, vai ter 20 jogos a menos do que o Grêmio no ano. Que peso tem isso? E outra coisa, agora, passados os meses, você acha que a estratégia ainda está plenamente correta em relação ao Brasileirão? Ou você achava que o Corinthians ia desandar, mas que não desandaria tanto? Porque quando você diz que o Corinthians vai despencar, depois até remendou por elegância, nem precisaria, porque o futuro acabaria lhe dando razão, né? Você achou que não seria tanto assim? E desandou, né? Não, a nossa estratégia, eu digo, pelo conhecimento que eu tenho do futebol e pelos resultados que a gente obteve durante o ano todo, ela foi perfeita. É muito fácil a pessoa falar Chegou assim... em tudo. É muito fácil a pessoa falar assim, mas se tivesse jogado com a equipe principal no Campeonato Brasileiro, hoje o Grêmio poderia estar brigando pelo título, poderia ser campeão brasileiro. Sim, mas será que o Grêmio teria chegado numa semifinal de Copa do Brasil? Será que o Grêmio estaria hoje na final da Libertadores? É muito fácil comentar o acontecido, é difícil fazer acontecer. Esse que é o problema. Então é muito fácil, depois de uma partida a pessoa falar isso, depois de alguns jogos falar aquilo. Mas vem aqui tomar as decisões. E quem te garante que o Grêmio poderia ser campeão brasileiro? E quem te garante que o Grêmio teria chegado numa final de Copa do Brasil? Perde um Luan. Pois é, e quem te garante que hoje o Grêmio estaria na final da Libertadores? Uma coisa, como você mesmo falou na entrevista, o Grêmio já completou, se eu não me engano, 70 jogos esse ano. O Lanús, por exemplo, completou menos da metade, até por causa da greve deles lá. Pois é. As pessoas acham que o jogador de futebol, ele é robô. Ele tem que entrar em campo a cada 3 dias, ele não vai machucar, ele não vai sentir. Então, é o que eu falo, tem que ter um comandante. O comandante sabe o que deve ser feito. Então, a estratégia foi perfeita no sentido que eu falo. Hoje o Grêmio está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. A gente tem que respeitar o Corinthians e uma ou outra equipe, mas principalmente o Corinthians. As pessoas têm que botar na cabeça o seguinte, o Corinthians só disputa o Campeonato Brasileiro. É obrigação do Corinthians ser campeão brasileiro. E mesmo assim o Grêmio está ali próximo do Corinthians, disputando as outras competições. Se o Grêmio não tivesse na Copa do Brasil, não tivesse na Libertadores, eu bati o martelo, 100% do Grêmio ia ser campeão brasileiro. Ia sobrar no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians está disparado, tem a gordura, porque só está no brasileiro. Era muito fácil o Grêmio disputando a Copa do Brasil durante uma semana, na outra semana disputando a Libertadores, e o Corinthians parado a semana toda, só esperando o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Então, se hoje tem um time que tem obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro, é o Corinthians. O Arthur é craque? É craque.
É craque porque eu conheço o jogador, eu lancei o jogador, eu observei o jogador, eu procurei lapidar o jogador tem jogado muito bem, só que ele tem coisas a mais ainda para acrescentar. E hoje ele é uma realidade, ele é um craque hoje. E ele pode ter certeza que ele vai subir muito mais de produção, aqui no Grêmio ou na Europa. Quando você dizia que tinha que usar mais na frente, não era nem mais na frente, nem mais atrás. Ele joga de campo a campo. Exato, é pela qualidade. Você vê que os volantes hoje em dia, a maioria deles, eles procuram destruir e tocar a bola logo para o companheiro. De vez em quando, um ou outro aparece aqui na área. E ele tem essa qualidade de agredir o adversário também. Por isso que eu falei que ele poderia jogar até um pouquinho mais na frente pelas qualidades que ele tem. Ele tem a chegada na área do Arão, do Flamengo. Ele chega com uma facilidade muito grande. E o Arthur, até pela juventude dele, pela idade dele, pela força, pela técnica, ele tem essa qualidade de poder chegar na área do adversário e voltar para marcar. Então ele tem essa qualidade e a gente está procurando aprimorar isso nele para que ele possa entrar ainda mais na área do adversário e rodar um pouco menos com a bola, que às vezes ele perde tempo de achar o companheiro do lado. Mas são coisas normais que a gente tá lapidando, já melhorou bastante nesse sentido. Renato, por tu ter feito tudo que bem entendeu e pôde fazer, né? Que bom, né? O cara poder chegar numa certa idade e dizer, olha, eu não preciso mais fazer essas coisas, tudo que vocês querem fazer eu já fiz. Eu falo isso pra eles. Fala, né? Eu falo isso. Não pensa que tu vai me enganar, que eu vejo no teu olhinho. Eu falo, eu entro no departamento médico, você pode ir pro treino, você também pode ir. Quando eu falo para o colégio que vocês estudaram, eu fui expulso 3 vezes. Não vai me enganar. Tele Santana que eu diga, né? Não vai me enganar, mas eu falo para eles, quer fazer lá fora também? Pode fazer. Eu não cuido ninguém, eu cuido do portão para dentro, do portão para fora. Confirma. Agora, no treinamento e nos jogos, tem que correr, tem que jogar. Senão, vai sentar do meu lado. Você foi o maior craque da história do Grêmio. Você acha isso? Eu fui um grande jogador no Grêmio. Tem vários grandes jogadores que tiveram a passagem, cada um na sua época, cada um contribuiu de uma forma. Nas pesquisas eu sempre fiquei em primeiro lugar, mas eu fui mais um grande jogador que pôde atuar nesse grande clube. Quem foi que te buscou em Bento Gonçalves? Foi o Ivo Wortmann? Foi o Enio Andrade? Foi o Espinosa. O Espinosa, né? O Espinosa que me trouxe. O cônsul de lá. Não, foi só o Espinosa que me trouxe aqui pro Grêmio. É? Ele era treinador do esportivo. Eu joguei uns 3, 4 meses nessa categoria de base, ele viu. Isso em 79. Em 80, quando ele veio pro Foi caro, sabia? Um cheque que tiveram que dar pro esportivo, meio pré-adaptado. Eu já era caro naquela época. Caro? Eu fiquei sabendo da história. Porque eu tinha, né, um futuro promissor, né? Eu tinha um futuro, todo mundo falava. E como acontece hoje em dia, se aparece um garoto em qualquer clube pequeno, todo mundo quer tirar proveito. Mas foi caro e barato. Sim, pelo que aconteceu depois. De graça. Não, eu sei, entendi, entendeu? Nada é de graça, né? Eu tinha 17 para 18 anos. Mas quem me trouxe pro Grêmio, quem me descobriu foi o Espinosa. Ele que me trouxe pro Grêmio. Em determinado momento tu encheu o saco de Porto Alegre, eu vou voltar para Bento, e aí tiveram que conter o teu ímpeto. Mais ou social. menos. Mais ou menos. Garoto do interior, saudades da família. E tá, né? O interior é bom, né? É muito bom. Quando o cara vem para Porto Alegre, é uma cidade grande. Pois é. Mas é uma coisa normal, mas aos pouquinhos foi me acostumando com hoje o mundo Porto Alegre. Pra ti. Queria voltar para Bento e hoje o mundo... Hoje, graças ao Grêmio, também eu conheço o mundo todo. Foi bom, são coisas que acontecem para um garoto que eu vivia com a minha família, né? Comecei a sentir saudade da família. Mas aos pouquinhos fui conhecendo outras pessoas, fui me acostumando, levando a sério a minha profissão, que através da minha profissão eu tinha um sonho de ajudar a minha família. Então eu sabia que eu tinha que sofrer um pouquinho, entre aspas, longe da minha família, para conquistar e ganhar dinheiro para poder ajudar a minha família. E isso fez com que eu permanecesse no Grêmio. Renato, eu sei que tu vai dizer que é bobagem isso. Eu acho que é. Porque aqui no Rio Grande do Sul até se respeitou bastante isso, a imprensa especial. Entre colorados e gremistas havia zombaria. E aí o Inter foi campeão do mundo, lá pelas tantas, em 2006. E aí começou a dizer, nós somos campeões do mundo FIFA. Pois o Grêmio era campeão intercontinental e alguns clubes até no planeta colocam campeão intercontinental porque cada um com a sua cultura. O Grêmio era campeão do mundo. E para aqui no Rio Grande do Sul, para a imprensa, sempre foi respeitado como tal. Mas para vocês, isso incomodava? Não. Porque agora tem o reconhecimento da FIFA.
E aí se diz, o Pelé não era campeão do mundo, o Cruyff não era campeão do mundo. Não, o Grêmio... É uma distorção que havia. O futebol, eu dou até o exemplo agora do Flamengo, do título que as pessoas falam, o Sport foi campeão em 87. Quem é campeão brasileiro de 87 é o Flamengo. Da mesma forma que nunca me incomodou alguém falar que o Grêmio não era campeão do mundo. O futebol se vem aqui dentro das 4 linhas. O Grêmio foi lá, foi campeão do mundo, ponto. A FIFA estava reconhecendo, o problema da FIFA, a FIFA tinha que reconhecer os erros dela lá dentro, de corrupção em primeiro lugar, para depois determinar tal clube é campeão ou não, entendeu? Sabia que vão pagar menos dinheiro pro campeão do mundo porque estão em crise? Também, né? Pois esses problemas que a FIFA deveria pensar melhor do que, de repente, ficar demorando para falar que o Grêmio era campeão do mundo. Mas para mim nunca incomodou, tenho certeza que para o pessoal do Grêmio também. A gente nunca tocou no assunto porque nós sabíamos que o Grêmio era campeão do mundo e ponto. Era um fato. Renato, eu quero te perguntar mais algumas coisas. Vou cumprir o tempo prometido, porque eu sei que você é o cara mais cobiçado do Brasil hoje no futebol. Só tem um cara que todo o Brasil gostaria de fazer mais perguntas do que para você. Marco Polo Del Nero, mas esse não pode responder algumas que a gente gostaria de perguntar. Foi um bom papo com o Renato, que nós vamos prosseguir conversando com ele, contando histórias, projetando o futuro, falando do atual momento do Grêmio e outras coisas mais, depois do intervalo comercial. Estamos de volta. Essa entrevista nós vamos reprisar de novo na quarta-feira, feriado nacional, dia da proclamação da República. E se você quiser assistir na íntegra, poderá assistir, né? Também recuperando no Facebook, no YouTube. Mas eu perguntei também para o Renato até quanto ele influenciou na renovação do Luan com o Grêmio. Porque várias e várias vezes eu disse aqui que o Luan ia renovar, porque agora o Renato tinha tomado o pé da situação. Então, até quanto o Renato participou dessa negociação? Eu só me meti na negociação do Luan, que foi um pedido do presidente e um pedido da diretoria, para que eu intercedesse e pudesse ajudar para que eles pudessem chegar num acordo. Então, o quanto que teve a minha importância, eu acho que eu procurei, com a minha experiência, conversei bastante com o Luan, conversei bastante com a diretoria e o presidente, e digamos que eu fui um advogado nem do Luan e nem do clube. Eu procurei fazer com que as duas partes chegassem num acordo. Eu acho que o mais importante de tudo é que as partes chegaram. Feliz o Grêmio por ter renovado com o Luan ficou feliz por permanecer no Grêmio. Eu acho que é o final da novela, uma novela mexicana, mas acho que o mais importante de tudo foi um final feliz para todo mundo. Tu não deixou ele ir para a Rússia? Oi? Ir para a Rússia? Tu chegou a dizer, vai para a Rússia? Aí não vai jogar a Copa? Não, eu tive várias conversas com o Luan, várias mesmo, e procurei, com a minha experiência, colocar algumas coisas para ele, dar alguns conselhos para ele, entendeu? E sempre no caminho de que ele pudesse renovar com o Grêmio, se essa fosse a vontade dele. Essa sempre foi a vontade dele. Então é aquilo que eu falo, acho que o mais importante de tudo foi que todas as partes ficaram felizes. A renovação do Renato depende do Renato, independente de resultado? Sim, independente de resultado. A diretoria já me procurou uns 2 meses atrás, 3 meses, 1 mês atrás de novo. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação está totalmente voltada para o título da Libertadores e que a gente conquiste, no mínimo, no Campeonato Brasileiro, uma vaga direta para a Libertadores. Então, no momento que você começa a pensar no contrato, aí daqui a pouco você pode ficar ou não chateado com uma outra situação e daqui a pouco a minha cabeça não está totalmente voltada para o trabalho, para a conquista da Libertadores. Então, nós vamos ter tempo ali na frente para conversar. Antes de contratar o Rueda, o Flamengo não quis fazer uma espécie de pré-contrato contigo, não acerta com ninguém, vai levando até o fim do ano, seja campeão da América, campeão do mundo, depois volta para o Rio de Janeiro e tal. Tu chegou a conversar, chegaram a te convidar, não, sondar? Teve um convite por parte do Flamengo, uns 3 meses atrás, 2 meses, mas eu, com todo o respeito, não quis entrar em detalhes, falei que estava muito bem no Grêmio, até porque o Grêmio estava na Copa do Brasil, estava na Libertadores, Campeonato Brasileiro, e eu não queria conversar com ninguém de outro clube. Eu não estava nem conversando com a nossa diretoria aqui, muito menos com qualquer outra diretoria de qualquer outro clube.
Só que no momento eu não ia sair do Grêmio e encerrei o papo ali. Mas isso eu comuniquei para a diretoria do Grêmio. A gangorra no Rio Grande do Sul é o seguinte, o Internacional está subindo e o Grêmio pode ser campeão do mundo. Até que ponto isso aí mexe contigo e tal? No pior momento do Internacional pode ser o melhor momento do Grêmio? Sinceramente, não cabe a mim, estou preocupado com o Internacional. Independente se o Internacional está disputando a segunda divisão, se vai subir para a primeira ou não. Eu falo do Grêmio. Eu acho que o momento do Grêmio é maravilhoso. O Grêmio, outro dia mesmo, estava falando para o presidente, para a diretoria, junto com o meu grupo, numa pré-eleição, que é muito difícil, quase que impossível você trabalhar num grande clube e você ficar um ano sem crise. E o Grêmio basicamente está um ano sem crise. Quem é que abafa a crise? É o Renato? Não, são os resultados. São os resultados. E isso é um trabalho de todo mundo, do presidente ao roupeiro. Eu acho que um clube grande, até o Léo Moura falou, realmente eu nunca vi disso no futebol. E o Léo Moura é um cara bastante experiente. Então, eu acho que o mais importante de tudo num clube são os resultados para você não entrar em crise. E o Grêmio está um ano sem crise. E isso é quase que impossível num grande clube. Então, eu acho que é importante isso. É importantíssimo até porque você se trata de Grêmio. Eu procuro botar todos os meus pensamentos aqui no meu trabalho, independente do nosso maior rival. Eu busco sempre o melhor para o Grêmio, que são os títulos. Ficando no Grêmio, você não vai morar mais em hotel? Eu estou já com um pensamento desse de alugar uma casa, entendeu? Ter um pouquinho mais de privacidade. Mas eu moro em hotel porque eu estou sozinho aqui e hotel, tudo que eu preciso, roupa, almoço, jantar, lanche, assim, qualquer coisa é na hora. E é mais fácil se esconder do assédio dos fãs? Aí uma hora tem que sair, aí fica difícil. Não é que eu não gosto do contato com os fãs, mas a gente vive cansado, estressado, no momento que chega num lugar é difícil ficar em paz, é por isso que eu procuro ficar mais tranquilo, mais sozinho, digamos assim. Bom, Renato, quando você chegou para treinar o Grêmio, você já se projetava para esse momento? Claro, o cara sempre projeta o melhor possível, mas você achou que seria rápido, você entendeu que teria que ter mais tempo ainda para chegar, primeiro numa conquista de Copa do Brasil, depois numa possibilidade real de ser campeão brasileiro, depois possibilidade real de ser bicampeão da Copa do Brasil e agora muito forte a possibilidade de ser campeão da América e chegar no Mundial? Olha, Raik, com toda a humildade eu confiei sempre no meu trabalho. Até porque eu não comecei aqui no Grêmio, os resultados de outros clubes por onde eu passei também foram maravilhosos, mas eu não faço nada sozinho, eu tenho que ter um pessoal por trás, eu tenho que ter um grupo bom e o grupo do Grêmio ele é maravilhoso, o grupo do Grêmio gosta de ganhar, gosta de vestir a camisa e isso já é meio caminho andado, o pessoal gosta de trabalhar e a gente não tem nenhuma laranja podre no nosso grupo. O grupo é bastante fechado, bastante unido e isso ajuda bastante o nosso trabalho do dia a dia. E a gente, como eu, treinador, a comissão técnica, diretoria, presidente, os jogadores têm o mesmo pensamento de buscar sempre o melhor para o clube, buscar títulos. É disso que um jogador de futebol, é disso que um treinador vive. Dos jovens, quem mais te chama a atenção? Esse Lima que está voltando? Tem o Lincoln também que está lá fora, o próprio... O Lima jogou contigo aqui antes de Sim, sim. Então, eram os jogadores que eu falei para a diretoria, eles precisam sair, buscar um pouquinho mais de experiência, sofrer um pouquinho na vida, entre aspas, porque senão eles acabam se acomodando com tudo. Tem outros jogadores também assim que precisam sair, buscar um pouquinho mais de experiência e procuram ver o que tem ali fora. Porque eu sempre falo para eles, falo para a diretoria, aqui no Grêmio é tudo do bom e do melhor. Então, às vezes, o jogador jovem ele acaba se acostumando e fica acomodado com isso. Ele jogando, não. E isso não pode acontecer. Ele tem que sofrer um pouquinho lá fora, ele tem que buscar experiência, mostrar que ele pode ser um grande jogador de futebol e aí sim, voltar para o Grêmio e valorizar o que ele tem aqui dentro. Lições daquela decisão contra a LDU, quando você já era quase campeão? Eu faria tudo de novo. Mas não tocaria flauta antecipada? Não, aquela foto foi do Campeonato Brasileiro. Agora você não quis responder pro técnico do Lanús, quem cantou marra agora foi ele.
Mas o REC, o tempo passa, você vai adquirindo uma experiência maior. É verdade. Você vai contando até 10, você não conta mais até 3, você conta até 10. A experiência nos ensina. Quem nunca falou besteira? Quem nunca falou uma bobagem? Puxa. Todo mundo. Eu também, eu não sou perfeito não, eu também cometi meus erros. Mas é lógico. Você era mais marcado por isso. Também, mas agora com o passar do tempo, pode ter certeza que estou bem mais experiente. Brasileira, já tem quase consenso nacional que você é bom treinador. Eu quero terminar a entrevista com uma coisa que eu acho que eu deveria ter te falado no começo. Mas acho que o fecho vai ficar legal. E vai te fazer bem isso aí. Manda. O Roger te elogiou antes de tu assumir o lugar dele no Grêmio. Te elogiou como treinador. Quando o Renato ainda estava naquela história, vem aqui, fica 5, 6 meses, 7 meses, quer voltar para o Rio. O Roger já te elogiava. Você é um grande técnico. Vocês estão enganados, vocês não conhecem o Renato. E um outro grande cara que tem tamanho. 3 caras que têm tamanho. O Roger, tu e esse outro que eu vou dizer. Paulo Paixão. Ele diz assim, o Renato é linha dura. O Renato vai chegar. O Renato conhece do riscado. Quando se tinha ainda aquela história, não, ele vai até um ponto, quando ele enjoa. Eu acho que isso aí Não, isso é fundamental, porque eu trabalho. O Roger foi meu jogador no Fluminense. O Roger foi campeão da Copa do Brasil comigo no Fluminense. Ele fazendo o gol do título. Gol. De direita ainda. Ele fez o título. Então, eu já orientou o Roger. Eu já tinha trabalhado, exatamente. O Paulo Paixão já tinha trabalhado com ele no Fluminense também e aqui no Grêmio. Então são pessoas importantes. Eu acho que como é que eu posso falar? A maior propaganda de qualquer pessoa é o boca a boca. Então eu tinha trabalhado com essas pessoas. Eu estou dizendo que normalmente o cara só vai conforme a maré. Não precisa dizer. Por que eu vou falar bem do Renato? Sim, entendi. Por que eu vou falar bem do REC? Por que eu vou falar bem do João Paulo? Como é que chama o João Paulo? Sombra? Sombra? É? Sombra. É o nosso Sombra. Não, mas eu acho que o mais importante... Está bem acompanhado. Tô. Muito bom, garoto. Eu acho que o mais importante de tudo é o trabalho que você faz, independente do clube, entendeu? Eu, quando de vez em quando eu resolvo parar um pouquinho, é porque realmente treinador ele é um trabalho que é muito estressante. Muito estressante. Eu falei isso pro Cuca ano passado, quando nós eliminamos o Palmeiras. Isso levando a vida do jeito que leva. Imagine alguém que inculca com qualquer coisa. É que caixão não tem gaveta. É verdade. Caixão não tem gaveta. Não é gastar tudo. Eu não rasgo o dinheiro, mas também eu não vou levar o dinheiro pro caixão, entendeu? Então eu vou viver minha vida dentro daquilo que eu posso, dentro das minhas possibilidades, eu vou trabalhar e vou viver minha vida. Senão não adianta nada, eu estar com 80 anos, bom, tô rico. E agora? E agora o quê? Agora já era. Tu treinaria na China? Não. Não é uma palavra muito forte, jamais, muito difícil. Mas 99% não. Eu já tive convites para ir para lá. Eu não... Nós estamos convidando todo mundo, né? Tu é a crista da onda. Né? Mas eu não sei, eu dificilmente iria me adaptar lá. Dificilmente. Eu estou muito bem aqui no Brasil. Não me falta nada. Renato, não quero te atrasar porque... Porque alguém tem que trabalhar, né? No caso eu. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Então tá. Muito obrigado. Felicidade que você seja tricampeão da Libertadores da América. O Grêmio vai ser tri. Deus te ouça, Deus te ouça. A gente está trabalhando para isso. Título, pois é, eu sei. Porque senão os caras começam a dizer, viu? Falaram que ia ser, deu azar. Não, você é pé quente. Vai dar sorte. Valeu. Renato, gaúcho ou carioca? Gaúcho ou porta-lupe, porque eu sou gaúcho e sou porta-lupe. Uma outra pessoa que me chama de Renato Carioca. Mas é Renato Gaúcho porque eu sou gaúcho, eu não me incomodo. E Renato Porta-Lupe porque é meu sobrenome. Quando você era rei do Rio, tinha que assumir o Renato Carioca. Não, mas lá também eu sempre fui Renato Gaúcho, porque eu tinha um outro Renato no Flamengo quando eu cheguei lá em 87, e ele era carioca. Aí eles começaram a me chamar de Renato Gaúcho para diferenciar do Renato Carioca. Então tá certo. Por isso ficou Renato Gaúcho lá no Rio. Foi um bom fecho. Renato, com vocês. É isso aí, Renato Gaúcho, Renato Porta-Lupe. E aí ele esclareceu no final, aí não sei se esclareceu, né? Porque muita gente chama o Renato de Renato Carioca. E ele disse, não, tinha um outro Renato lá, que era o Renato Carioca. Então, tá dito aí. Já voltamos.
Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes e estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com um espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica aqui em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui próximo, em frente ao campus da Ubra. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. Becker & Fish alerta. Direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Personal Car. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha, 606, telefone 3573-1900. A Personal Car está sempre trabalhando para a realização dos seus sonhos. Ofereça mais proteção para o seu condomínio com o serviço de portaria da Protegere. Além de uma equipe totalmente treinada, uniformizada e equipada com rádios transmissores e equipamentos, aparelhos celulares para comunicação direta. Você também pode contar com serviços de ronda interna, que trazem uma frota completa de carros e motos para garantir segurança ao seu local. Conheça também nossos serviços de alarmes, monitoramentos e portaria virtual. Entre em contato com a Protegere pelo 3365-2755. Não esqueça, pensou em segurança, pensou Protegere. É isto. Vamos com o gol na memória. Renato e Jardel jogando juntos. Grêmio 2-0 no Flamengo. Copa dos Campeões de 95. Olha o cruzamento do Renato e o gol do Jardel. No mesmo ano em que o Grêmio seria campeão da Libertadores da América. Vamos com a pichotada? E o goleirão, que foi comemorar na disputa de pênaltis, comemorou antes da hora e olhem o que aconteceu. Ó. E aí? E aí o atacante está se lamentando e o goleiro marchou feio aí, ó. Às 19 horas tem o nosso Cadeira Cativa. Ficou a imagem aí da desolação do goleiro, primeira desolação do atacante que estava errando o pênalti. Às 19 horas tem o nosso Cadeira Cativa e na quarta-feira nós estaremos reproduzindo essa matéria do Renato, como também falando e muito, tomara, né, que a classificação do Internacional para a Série A. O Inter conseguiu se complicar. Acreditem, senhores. Lá no final acho que vai sobrar ponto, mas até chegar o tal do final, tá demorado, né? Coitado do torcedor colorado. Agora, depredar não precisa, né? Que coisa feia que fez uma parte da torcida do Internacional sábado lá no Beira-Rio. Até às 19 com Cadeira Cativa.